Gente, então, queria dar as boas-vindas a todos e todas ao nosso 51º Círculo de Reflexão. A gente estava aqui conversando com o Daniel Feldman, que foi uma boa ideia a gente tê-lo convidado para o Círculo número 51, de quarto ano que a gente tem se encontrado mensalmente, uma vez por mês aos sábados, para conversar sobre questões que têm uma interface com a vida judaica e, enfim, carinhoso esse espírito da gente encontrar esses espaços de conversa que, enfim, onde a gente sempre aprende mais e dessa vez a gente tem essa oportunidade de estar aqui com o Daniel para poder ampliar aí a nossa reflexão sobre um tema tão importante, eu acho que tão presente nesse momento da nossa vida, relativo aí aos temas ligados à questão de antissemitismo e antisionismo. Eu vou passar a palavra para o Daniel, vou pedir para ele se apresentar brevemente, e depois a gente faz a fala inicial e passamos depois a palavra para os comentários e questões. Então, Daniel, muito bem-vindo, um prazer que você pôde aceitar o nosso convite e estar conosco. A gente tem lido várias coisas aí que você tem escrito e acho que a gente vai ter aí essa possibilidade de ter uma super contribuição. Legal, Lilian, obrigado. Bom, obrigado a você inicialmente pelo convite, a todos e todas presentes. É um prazer estar aqui, é uma felicidade mesmo de poder discutir esse tema. Bom, antes me apresentando, eu sou Daniel Feldman, economista de formação, sou professor da Unifesp, e esse tema em específico, né, esses limites, a meu ver, né, essa minha tese aqui hoje, cada vez mais tênues, né, entre antisionismo e antissemitismo, é um assunto que eu tenho buscado estudar, escrever algumas coisas, inclusive o que eu vou falar hoje está um pouco baseado num capítulo de um livro que vai sair ainda esse ano. Eu só não mandei para vocês também, porque está no prelo ainda, né? Esse capítulo, mas de certa forma eu estou me inspirando nele, né, não totalmente, para fazer essa reflexão, né? Um tema que é difícil e que também eu tenho algo de pessoal para dizer também, eu vou comentar um pouquinho isso mais à frente, né? Então, discutir os limites entre antisionismo e antissemitismo na esquerda, eu defendo a tese que esses limites são cada vez mais frágeis, cada vez mais tênues, né? Essa é a primeira aproximação ao tema que eu faria, né? Porque, óbvio, né? Começaria dizendo o seguinte, né? A gente sabe que existe, né, uma frase, uma ideia, né, de muitos defensores de Israel de que, bom, toda crítica a Israel é antissemita, que a gente sabe que é falsa, absolutamente falsa. O problema é que grande parte da esquerda cai numa falsidade oposta simétrica, dizendo que nenhuma crítica a Israel é antissemita. E cada vez mais é isso, né? Essa ideia, né, de que, digamos que é quase que um vale-tudo na crítica a Israel e na crítica ao sionismo, que não são a mesma coisa, eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. A meu ver, isso está ligado a um problema que o antissemitismo como tal, hoje em dia, especialmente, é um não tema na esquerda, nos meios progressistas e na academia. É raro uma discussão sobre o antissemitismo como ele se dá de forma concreta hoje. Geralmente ele é abordado como algo que ficou no passado, um fenômeno importante da sociedade ocidental, mas que ficou lá no passado e que hoje não teria relevância, né? E esse vazio temático, eu acho que é um sintoma, né, do problema que a gente tem que discutir, e é um sintoma que vai acompanhado, ao meu ver, de algo ainda pior, né? Não raro, quando judeus levantam, né, nos ambientes de esquerda, o problema do antissemitismo, não raro esses mesmos judeus são acusados de estarem conspirando ou servindo algum tipo de complô para disfarçar a monstruosidade do Estado de Israel. O que nos leva a uma espécie de circuito fechado, na minha opinião, né? A gente bem sabe que o antissemitismo, ele quase sempre toma a forma de um complô, né, atribuído aos judeus, um tipo de conspiração, um tipo de poder oculto, né? E quando se denuncia isso, né, você acaba fazendo parte desse mesmo complô, desse mesmo
dessa atitude nefasta de pertencer, de ter alguma intenção, uma segunda intenção ao denunciar o antissemitismo, né? É sintomático. Eu morei na França uns 3 anos atrás, e eu me lembro que houve uma manifestação importante, porque vocês sabem que na França houve casos, inclusive, de assassinatos antissemitas nos últimos anos, e houve uma parte da esquerda que fez uma contra-manifestação, porque houve uma manifestação para denunciar o antissemitismo, e uma parte da esquerda fez uma manifestação contra uma suposta instrumentalização do antissemitismo, né? Então, esse também é um termômetro do que está acontecendo, ao meu ver, né? Para uma grande parte da esquerda, você denuncia mais uma suposta instrumentalização de um preconceito do que o próprio preconceito em si, né? E é interessante porque isso é contraditório com algo que virou comum, quase que uma moda nos meios progressistas, que é a ideia do lugar de fala, né? Todo mundo hoje fala em lugar de fala. Então, que é uma ideia que eu acho que em si é correta, né? Deve-se priorizar, a princípio, né, no debate político, falas de grupos que alegam sofrer algum tipo de preconceito. Agora, para os judeus, quer dizer, isso não existe, muitas vezes. Quando você denuncia o preconceito, você faz parte de algum tipo de intenção escusa que você estaria servindo, e geralmente isso tem a ver com uma defesa de Israel e de seus crimes, né? Então, essa é a primeira ideia que eu queria trazer aqui, né? E o que eu vou falar, quer dizer, ele se complementa, como eu disse no início, uma experiência pessoal. Eu, por muitos anos, eu fui um anti-sionista, por assim dizer, né? Em militância que eu tive por muitos anos em grupos de esquerda, etc. e tal. Agora, eu sempre sentia algo instintivamente nesse período que algo estava errado. Eu denunciava muitas vezes um clima antissemita que existia, e digamos que a gota d'água para mim, né, que me fez justamente começar a estudar mais essas questões, foi, salvo engano, no ano de 2008 ou 2009, uma grande manifestação que houve em defesa dos palestinos na Avenida Paulista. Eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar essa manifestação, à época, né? E lá havia uma faixa de mulheres árabes dizendo o seguinte, né, os judeus mataram Cristo, eles podem matar você. E eu fiquei indignado, né? Aí foi para mim a gota d'água. Eu lembro que eu falei com todo mundo que estava organizando a manifestação, só que ninguém respondeu. Foi um silêncio sepulcral, as pessoas não queriam saber. Falaram, isso está errado, né? Para mim foi óbvio, já tinha experiências acumuladas, mas isso, digamos, foi o turning point da coisa, né? De um processo de degradação mesmo dessa questão, né? De você corroborar, no caso, o antissemitismo medieval, em nome, supostamente, da causa palestina. Né? Então, esse aspecto eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente está lidando com um processo de uma degradação crescente, né? Eu vou depois tentar identificar. Primeiro, agora eu vou trazer elementos, depois eu vou tentar dar um diagnóstico do que eu acho sobre tudo isso e como enfrentar, de certa forma, na crítica, né? Para a gente enquadrar essa questão desse limite frágil, do não limite, né, entre antisionismo e antissemitismo, né, eu acho que o que é muito claro, né, é que o caso de Israel é um caso muito específico, porque, em geral, a oposição a práticas ou a políticas de Israel, ela não aparece apenas como oposição a um governo X, né? Quando o governo russo, americano, faz alguma coisa condenável, por exemplo, né, questiona-se esse governo. No caso de Israel, é quase que mecânico, quase que imediato, disso se transformar num antisionismo, que é algo diferente, uma coisa é o Estado, né? Você transforma a oposição a atos de Israel na oposição ao movimento nacional judaico, né? Então, existe uma tendência, a meu ver, de você negar a particularidade, a singularidade dos judeus na forma nacional, né? Essa negação do nacionalismo judeu, eu acho que é algo fundamental para entender o problema. Por quê? Se estivéssemos numa discussão, né, que eu sou simpático, que partisse da ideia de que toda nação ela é obsoleta, que todo nacionalismo deve perecer, o nacionalismo é algo anacrônico, eu sou a favor dessa ideia, né?
E ela serviria não só para o sionismo, como para o próprio nacionalismo palestino e todos os outros existentes. Mas não é isso, né, do que se trata, não é assim que a coisa aparece, né? Não só, quer dizer, o nacionalismo judaico ele é tomado em si como algo espúrio, como eu acredito que, no caso de Israel, você tem um amálgama, né, muito pernicioso entre políticas de Estado, o próprio Estado, né, o movimento nacional que está por trás desse Estado, o sionismo, e chegando, por fim, aos judeus enquanto tais, os judeus no mundo, né, a identidade judaica. E o significado, isso é uma coisa interessante, né? Acho que até tem uma base psicanalítica, quer dizer, se a gente pensar num Lacan, o significante sionista, né, ele tem servido nas discussões de esquerda como um significante que expressa significados distintos, sentidos distintos, todos eles negativos, e que muitas vezes expressam uma repulsa pré-racional, não mediada, não refletida. O sionismo é o selo de algo ruim, imperialista, colonialista, racista, dominador, e isso aparece de forma consciente ou não, né? O sionismo ele aparece como mal, né? E isso justamente é o que serve, a meu ver, como uma espécie de véu, uma espécie de salvo-conduto para a retomada de motivos antissemitas explícitos ou implícitos na esquerda, né? Um caso que eu acho que é um exemplo, né? Hoje virou quase banal equiparar-se sionismo a nazismo, né? Em meios de esquerda. Eu acho que o maior problema disso, a meu ver, não é apenas o fato do absurdo histórico, né? Você comparar aquilo que foi o movimento nacional dos judeus, que também cometeu os seus crimes e comete, não é isso que está em questão. Todo nacionalismo, por definição, eu acho que ele tem essa lógica da exclusão do outro e do belicismo, podemos discutir isso depois, mas óbvio que equiparar sionismo e nazismo é um absurdo, mas eu acho que isso tem um sentido político, que é o seguinte, né? Ao equiparar os dois significantes aqui, sionista e nazista, né, o que você está dizendo? Todo mundo fala que nazismo não, né, nazista não se conversa, se mata, se destrói. E quando você afirma que o sionismo é nazismo, você está se irmanando com todas as fantasias de aniquilação dos judeus, que ainda são muito presentes no chamado eixo da resistência, né, Irã e os seus proxies no Oriente Médio, e isso serve como uma forma de justificar, inclusive, mortes, atentados, assassinatos de civis israelenses, né? Tudo isso se confunde com resistência anti-sionista equiparada com uma resistência ao mal absoluto que o significante nazista traz, a carga emocional que isso traz, né? Então, eu estou querendo chamar a atenção, né? Quer dizer, eu acho que essa é a base inicial da discussão, e isso não é só algo, né? Eu acho que isso é evidente, acho que todos nós estamos, né? Imagino, né? Pelo menos eu, que tudo isso não é só teoria, não é só algo da boca para fora, mas eu queria, antes de entrar um pouco na minha interpretação do fenômeno, quer dizer, mostrar que existe um estado de espírito, existe um clima que favorece, tolera esse anti-sionismo que se funde ou que se alimenta de motivos antissemitas. E isso vai desde o mais grotesco, mas também aparece em formas mais veladas e sofisticadas, a meu ver. Existe o grotesco aqui, que a gente no Brasil, toda semana parece que aparece, todo mês, né? A gente vê casos, vai do tipo Partido da Causa Operária, acusando os judeus de sempre realizarem um lobby dominador nas finanças, na mídia. O caso da jornalista Lúcia Issa, que, partindo de um fato real, existe tráfico de mulheres em Israel, mas ela vai buscar uma essência judaica né, de judeus exploradores de mulheres, né? Ou mesmo o que eu vi o mais recente de todos, o caso do Breno Altman, que é o judeu de estimação dos antisionistas antissemitas, que vai dizer, acusando o pessoal que escreveu uma carta, né, os sionistas de esquerda, de infiltrados, etc. e tal, de ratos, etc. e tal, né? Esse é o clima que existe na esquerda brasileira, né? Que muitas vezes esse clima ele é travestido numa linguagem acadêmica, pretensamente decolonial. Eu acho que o melhor exemplo disso é um texto recente de uma antropóloga chamada Berenice Bento,
que, aliás, o Daniel Cursino, quem não leu, sugiro que leia, fez uma resposta muito contundente, né? Eu não sei quem leu esse texto, mas é um texto que, bom, primeiro que vai dizer que o sionismo é algo pior do que o Império Espanhol, né? Porque, pelo menos, os espanhóis, que eram bons cristãos, não eram esses malditos judeus, viam alma nas suas vítimas, né? Os judeus não veem isso nos palestinos, né? É um texto todo atravessado pela ideia, né? A ideia medieval cristã de que os judeus são assassinos de crianças, né? E por isso também seriam piores do que a Inquisição espanhola. É um texto hipócrita, né? Porque essa mesma autora ela colabora com um instituto chamado Ibraspal, que é um instituto que na verdade, ele faz apologia do Irã, né? Porque uma coisa é a denúncia necessária da violência que Israel faz e que recai sobre crianças palestinas, inclusive prisões, né? Arbitrárias, etc. e tal, né? Outra coisa, quer dizer, tudo isso se traduz numa espécie de essência judaica sionista, assassina de crianças, maléfica. E essa mesma autora, ela faz apologia, junto com outros autores, do Ibraspal, que é um instituto que defende o eixo da resistência. Se a gente olha o que acontece na Síria, o Irã hoje, né, junto com o governo Assad, bom, não só patrocina o extermínio de centenas de milhares de civis, como a tortura de crianças até a morte, né? Aliás, o eixo da resistência é responsável pela morte de mais palestinos do que Israel, se a gente pegar os últimos anos, né? Então, eu estou chamando a atenção disso, porque existe também um aspecto do antissemitismo na esquerda, né? E eu acho que, sobretudo, nesses, entre aspas, anti-imperialistas, porque ao projetar o mal absoluto nos judeus, você tenta, digamos, livrar a cara dos seus próprios pecados. Eu acredito nisso também, né? Quer dizer, a violência judaica ela é o escândalo, né? A violência cometida por judeus é o inominável. Não é uma crítica à violência em si, né? O que transparece algo em nome do universalismo dos direitos humanos. Uma crítica que coloca no centro a crítica a toda forma de violência estatal, que é legítimo, que nós devemos fazer, né? Mas é uma crítica à violência judaica, eu chamaria atenção, né? Então, eu estou dando esses exemplos porque eles são grotescos, né? Só que qual que é o problema? A gente entre nós pode achar, eu acho grotesco, o antissemitismo mais abjeto. Só que não há crítica a isso. Quem critica esse tipo de pronunciamento quando ele aparece nos meios da esquerda brasileira, por exemplo, né? Quem faz a crítica disso? Então, eu quero chamar a atenção que existe uma tolerância com esse grotesco, com esse abjeto, fora de certos círculos, geralmente de judeus, que vão escrever textos, vão denunciar, como eu falei, o caso do Daniel Cursino e de outros. Há um silêncio absoluto, é um não tema, não é tematizado isso, tá? Então, esse é o caso grotesco, mas a gente poderia também trazer aqui outros exemplos de intelectuais mundialmente reconhecidos, que eu não creio que sejam antissemitas, né, que em outras situações que até já denunciaram o antissemitismo, etc. Mas que também mostram como esse estado de espírito aparece não só naquilo que eu estou chamando de mais abjeto, de mais grotesco, de mais grosseiro, né? Pega um autor como Zizek, que é um autor que eu gosto, por exemplo, de muita coisa, eu já vi coisas interessantes dele sobre o antissemitismo, né? Mas, recentemente, ele declarou o seguinte: bom, antigamente, antissemita era alguém que odiava os judeus. Hoje, o antissemita é aquele que os judeus decidem que é antissemita, né? Mais uma vez, você está minimizando o problema e também está colocando, né, o problema de uma suposta instrumentalização do antissemitismo como maior, né, do que o preconceito. Note-se, eu quero chamar a atenção aqui que existe um problema de instrumentalização do antissemitismo, óbvio que ele existe, assim como existe um problema de instrumentalização de todos os ódios, todos os racismos, etc. e tal. O que eu quero chamar a atenção é uma negativa em discutir o problema concreto do antissemitismo hoje, né, e você sempre coloca a questão da instrumentalização à frente disso. Essa é a mesma postura de uma carta recente também de um outro autor intelectual mundialmente conhecido, que é o Varoufakis, o ex-ministro grego das finanças, né? Que também é típico isso, quer dizer, olha, é uma reação típica de intelectuais da esquerda, né? Quer dizer, olha, eu me sinto muito ferido em ser acusado de antissemita, né? Na verdade, ele está fazendo uma carta, né,
defendendo uma série de amigos dele que foram acusados de antissemitismo, inclusive aquele cineasta, Ken Loach, etc. e tal. O problema, e é típico esse problema, porque se você lê o manifesto dele, não dá para saber se os amigos dele são acusados com justeza ou não. Porque trata-se simplesmente de um texto emocional, não baseado em nada substantivo. A gente não tem como corroborar o Varoufakis, assim como a gente não tem como negar. Isso é muito típico. A reação ao problema do antissemitismo, ela aparece como algo emocional, as pessoas acusadas, olha, eu jamais, eu me sinto ferido, só que as pessoas não dão os elementos para se poder avaliar. Será que, de fato, essas pessoas tiveram comportamentos antissemita ou não? Né? Então, eu acho o seguinte, o antissemitismo nos meios intelectuais de esquerda, na esquerda em geral, né, se acusa alguém de antissemita, o cara vai, vou rechaçar. Só que isso é rechaçado de forma abstrata. Né? É como se fosse uma petição de princípio, é feio ser antissemita. Agora, quando você entra na discussão, né, concreta de como certas críticas a Israel recuperam os estereótipos antissemitas, as pessoas se furtam ao debate, elas se negam a debater. Né? Enfim, né? E, por último, ainda nesses casos, né, eu queria chamar um outro caso que eu acho que é muito interessante também, que é uma forma mais sofisticada de trazer o problema. Eu não sei se vocês leram o livro da Judith Butler, né, sobre sionismo. É um livro muito festejado. Eu, pessoalmente, eu sou crítico a esse livro, eu quero trazer essa discussão, porque mostra um outro lado também dessa discussão de como se aborda o problema do sionismo. É um livro antisionista. Né? Ela fala expressamente pelo fim do sionismo político, em nome de um resgate do que ela chama de judeidade, um conceito oposto ao sionismo, né? E ela vai recuperar a Hannah Arendt, o Levinas, o Primo Levi, o Walter Benjamin, né? Uma judeidade que teria ficado perdida no século XX, né? E vai dizer o seguinte, olha, a judeidade ela pressupõe uma forma de identidade judaica que é sempre marcada pelo signo da abertura ao outro, né? Pela alteridade. Quer dizer, o judeu ele professaria, né? A judeidade professaria um universalismo que é congênito a ele, pautado nessa ética da alteridade e do acolhimento ao outro. Tudo muito bom, tudo muito bonito, tudo muito correto em si. Né? Só que o problema dessa reflexão dela, porque ela usa esse argumento para negar em absoluto o sionismo, né, e a sua importância histórica, o que ela está abstraindo aqui? Essa alteridade, esse outro na história, né, muitas vezes não correspondeu a essa prática de acolhimento. Né? Muito pelo contrário, quer dizer, porque quando a gente fala em alteridade, ela tem que ser bilateral, né? Não é só uma alteridade do judeu para com o mundo no seu entorno. Né? E justamente o sionismo ele nasce como um movimento político, como uma válvula de escape do judaísmo europeu e depois dos judeus no Oriente Médio, que justamente viviam o contrário desse acolhimento. Né? Então, essa ideia de judeidade ela tem várias coisas interessantes. Tem uma argumentação interessante no livro dela, mas usar isso, mobilizar isso para uma crítica tucur, né, total ao sionismo, é negar a história concreta. Né? Parece que ela tá usando o conceito de judeidade para reivindicar algo muito cristão. Os judeus devem sempre dar a outra face, né? Sempre serem acolhedores com o outro. É verdade, mas e o inverso? Né? Então, eu acho, quer dizer, existe, na melhor das hipóteses, né, o estado de espírito na esquerda, na melhor das hipóteses você tem, digamos, um antisionismo que ignora, a meu ver, a história passada e a vida concreta dos judeus de hoje, em nome de um universalismo abstrato, que é o caso da Butler. Né? Eu sou a favor do universalismo, mas ele tem que ser concreto, não abstrato. Né? E com isso o problema do antissemitismo ele é abandonado, ele vira uma petição de princípio, uma referência do passado. E na pior das hipóteses, você tem os casos mais escabrosos, que são escabrosos, mas não são questionados, eles passam em branco, né? Que vão afirmar que a particularidade, o nacionalismo judaico é algo pernicioso, nefasto, que deve ser extirpado, eliminado no limite. Né? A minha interpretação disso, eu caminho para isso agora, né? Eu vou sugerir uma interpretação possível, né? Uma leitura que eu tenho, na verdade. O porquê disso, o porquê dessa persistência, o porquê do agravamento, né? Desse estado de espírito na esquerda.
E eu parto aqui de um autor que eu gosto muito, chamado Moise Poston, um canadense recentemente falecido. Ele tem um texto que eu acho fantástico, chama Antissemitismo e Nacionalsocialismo, que ele vai justamente buscar explicar qual que é a especificidade do antissemitismo moderno e a diferença dele em relação a outras formas de racismo. Por que o antissemitismo não é redutível a outras formas de preconceito? Né? E ele parte de uma leitura que ele tem, né, o Poston, ele é conhecido não só pelo estudo da questão judaica, mas também pelo estudo da obra econômica do Marx. O Poston ele tem uma leitura específica da crítica à economia política do Marx. Eu vou citar uma frase dele, porque eu acho que ela situa a discussão que eu quero fazer. Né? Ele vai dizer o seguinte sobre o antissemitismo, o Poston. Quando se examina as características específicas do poder atribuído aos judeus pelo antissemitismo moderno, abstração, intangibilidade, universalidade, mobilidade, é impressionante que as mesmas sejam todas características da dimensão de valor das formas sociais analisadas por Marx. Né? Então, quer dizer, tentando traduzir um pouquinho isso daqui, quer dizer, o valor para o Marx é o abstrato, né? O valor econômico, né? O fato de que uma mercadoria vale X em dinheiro, algo quantitativo, abstrato. Você abstrai aquilo que é concreto, sensível, palpável dos produtos, né? Na troca em mercado, né? Os diferentes produtos que têm qualidades diferentes são reduzidos a um denominador comum, que é o valor, esse abstrato puramente quantitativo, não só abstrato, como intangível, universal, móvel, etc. e tal. Né? E toda a modernidade capitalista, vai dizer o Poston, ela é baseada nessa lógica. Né? O que é o capital, no fundo? É o valor que se valoriza ad infinito. Isso gera um processo, né, fetichista de dominação das pessoas pelo movimento das mercadorias e do dinheiro, e é um processo, esse processo da modernidade capitalista, ele gera o contrário da autonomia dos sujeitos. Ele é a heteronomia, porque você tem um processo social, que é esse processo da valorização sem fim, né? Abstrato, etc. e tal, ele está além do controle das pessoas, e é um processo caótico, disruptivo, e que gera ressentimentos. Né? E justamente esse ressentimento, né, oriundo dessa lógica abstrata, etc. e tal, do valor que domina a modernidade, é um ressentimento que ele vai recair sobre um grupo social específico, e não outros, que são os judeus, e os judeus eles vão passar a aparecer como uma personificação, a corporificação desse poder abstrato, desse algo incontrolável, dominador, etc. e tal. Né? Então, os judeus, assim como o valor, né, não só são algo meio fantasmático, meio abstrato, mas também são móveis, como o valor, universais, intangíveis, sem fronteiras, né? Cosmopolitas sem raízes. E aí, então, você tem o que vai dizer o Poston? Né? Quer dizer, você tem um estigma que vem desde a Idade Média, né? O estigma do judeu, de muitos judeus que vão viver da circulação de mercadorias ou de empréstimo de dinheiro. Na modernidade, como toda a sociedade é dominada por esse processo, ele deixa de ser marginal, como no feudalismo europeu, por exemplo, né? Esse estigma ele é reforçado, esse processo dominador abstrato, e as pessoas elas vão buscar, né, projetar nos judeus a raiva, a desconfiança, a angústia desse processo de heteronomia, de fetiche, onde a lógica das coisas domina a sociedade, domina os indivíduos. Né? O que vai dizer o Poston? Isso permite, né, uma dicotomia falsa na apreensão da modernidade capitalista, que no limite vai dar no nazismo, né, que você teria um lado abstrato, né, dessa modernidade, abstrato, intangível, opaco e parasitário, né, e você teria, de outro lado, um lado concreto, natural, entre aspas, produtivo, da terra, do trabalho produtivo, etc. e tal. Né? O nazismo, né, na sua ideologia econômica, levou até o limite isso. Né? O anticapitalismo, entre aspas, dos nazistas, no que ele consistia? Em afirmar, digamos, o capital bom, produtivo, ariano, calcado no Blut und Boden, né, sangue e solo, em detrimento do abstrato, né, do intangível, que seria esse capital de rapina, parasitário, ligado à circulação
né, que tem a ver com o estigma dos judeus, né, e o seu lugar na circulação do capital. Na realidade, vai dizer o Poston, e eu acompanho ele, quer dizer, o capitalismo é essas duas coisas ao mesmo tempo. Né? Ele se a gente pensar, a mercadoria ela tem um valor de uso concreto, mas ela tem um valor abstrato quantitativo. Né? O capitalismo é isso, é essa contradição a todo momento. Né? Então, na verdade, o antissemitismo, ele, digamos, entre aspas, cumpre uma função, né, que é, digamos, expiar sobre os judeus um pecado que todos são obrigados a praticar na sociedade. Essas práticas que reduzem tudo ao abstrato, ao quantitativo, são as nossas práticas cotidianas. Enquanto existe capitalismo, capital, mercado, assim que a gente se relaciona, assim que se dá o elo social, esse processo de abstração, de reduzir tudo ao quantitativo, etc. e tal. Né? Não existe um concreto bom e um abstrato ruim. Mas, né, digamos, os dilemas da modernidade impelem, né, a um antissemitismo que é isso, é espiar sobre os judeus, né, de imputá-los como personificação, corporificação desse lado ruim, abstrato e etc. e tal. Né? Óbvio que isso tem homologia também, não só com a questão econômica, mas essa ideia do judeu como a personificação do abstrato tem a ver com a questão do judeu como nacionalmente desenraizado, o antinacional, né? Um povo, entre aspas, sem substância, cosmopolita, sem raízes, corrosivo em relação às tradições e valores comunitários das regiões onde eles vivem. Aí vai aparecer tanto o judeu bolchevique internacionalista, até o judeu psicanalista, que vai subverter a família, etc. e tal. Né? Agora, o que é fundamental nessa reflexão do Poston? Eu não sei quanto tempo eu falei, Lilian, já, só para eu me situar aqui, para ver até onde que eu vou. Já falei meia hora ou não? Falou meia hora, mas acho que tranquilo, se você quiser colocar mais uns 10 minutos, tranquilo. Eu vou falar mais uns 10 minutinhos, tá. Não, tranquilo, tá. Mas eu estou chegando mais ou menos onde eu queria mesmo. Mas o que eu acho? Então, o que o Poston está sugerindo? Para a gente voltar para o tema da coisa da esquerda. Né? O antissemitismo, tal qual as outras formas de racismo, consiste em desumanização, óbvio. Né? Só que a forma de desumanização do judeu através do antissemitismo é diferente de outras formas de racismo. Em outras formas de racismo, por exemplo, racismo contra os negros, né, você tem aquela a descrição do indivíduo como alguém sub-humano, inferior, que é dominado, que é explorado, etc. e tal. Né? O que o Poston vai dizer é que, na modernidade, né, a desumanização do judeu ela é paradoxal, porque o judeu não é o sub-humano, ele é uma espécie de super-homem. É alguém super-poderoso, que não pode ser controlado, até porque ele é abstrato, intangível, e por isso tem que ser exterminado. A lógica genocidária do antissemitismo tem muito a ver com isso. Né? Porque se trata, então, né, de você, entre aspas, se contrapor a uma dominação monstruosa da vida social. Né? Daí o caráter genocidário no limite, Auschwitz, assim que o Poston vai interpretar Auschwitz, por exemplo. Você tem que exterminar esses caras. Né? E aí o que é interessante é que eu acho que isso é útil para pensar que muitas vezes na esquerda, né, há um flerte mais explícito ou mais implícito com o antissemitismo, porque o antissemitismo ele aparece como algo, entre aspas, antissistêmico, como algo que estaria se confrontando com certos poderes opacos que agiriam por trás das cortinas, etc. e tal. Né? Então, eu acho que isso ajuda a criar esse estado de espírito que corrobora o que deixa passar né, as ideias antissemitas, elas têm guarida na esquerda. E eu acho que é interessante, eu só faria uma breve digressão aqui, um adendo, né? Essa coisa do judeu como um abstrato intangível. É sintomático que hoje você tem um best-seller dos antisionistas no mundo, né? Que isso vai da extrema-direita e camadas importantes da esquerda. É um livro que eu não sei se vocês conhecem, do Shlomo Sand, A Invenção do Povo Judeu. Na minha opinião, podemos discutir, esse livro, ele todo travestido de erudição, etc. e tal, mas é para defender uma tese absurda, né? Que o judeu é um povo que não tem substância, no fundo, o que ele quer falar. Ele é um povo inventado,
no máximo é uma religião, mas que não tem nenhum sentido de identidade coletiva e nacional, né? E é uma coisa esquizofrênica, né? A forma, não só esse livro, mas como ele é recebido na esquerda, porque ao mesmo tempo o judeu é irreal, na verdade, ele não existe, mas ao mesmo tempo ele está em tudo, né? Olha que essa esquizofrenia, essa duplicidade tem muito a ver com o antissemitismo moderno, né? O judeu é meio inventado, artificial, Israel é artificial, mas ao mesmo tempo esse artificial ele está em tudo, está dominando todas as esferas sociais. Bom, para concluir, né, eu queria sugerir a seguinte ideia. Eu acho, partindo dessa coisa do posto, né, eu acredito no seguinte, né, a prevalência, a persistência de um antissemitismo na esquerda, né, ela, óbvio, eu acho que tem essa base do que eu falei, de inclusive uma leitura errada, fraudulenta do que é a dinâmica do capitalismo e da modernidade, que esse é o ponto de partida do Poston, né? Você pensa, os nazistas eles eram críticos do que eles achavam que era o capitalismo, do que era uma modernidade, né? Uma coisa é essa discussão que o nazismo era de esquerda, essa bobajada que a direita fala, isso é mentira, né? Mas que existia no nacional-socialismo, né, essa perspectiva de vamos extirpar o capitalismo parasitário judaico e também o bolchevismo, etc. e tal, em nome do nacional. Óbvio que isso existia, isso não dá para negar, é errado negar isso, né? Mas só para eu concluir aqui, né, eu diria o seguinte, quer dizer, isso ganha força no último período pelo seguinte, a meu ver. Na esquerda como um todo, eu acredito, e eu me incluo nisso, tá? Eu não estou me excluindo dessa dificuldade, eu acho que é notório, quer dizer, uma falta de horizonte de transformação social efetiva, tá? A esquerda é cada vez mais impotente para apresentar projetos que, de fato, vão transformar o dia a dia da sociedade, etc. e tal, né? Isso num cenário de uma crise prolongada do capitalismo, né? Que se arrasta aí há décadas, o capitalismo não consegue ter a mesma dinâmica do pós-guerra, por exemplo, aonde, isso é um fato importante também para a questão do antissemitismo, eu acredito, você tem esse fenômeno da financeirização cada vez maior, né? Para mim, essa financiarização do capitalismo é uma consequência dessa crise, não é a causa, como alguns vão dizer, né? Essa importância das bolhas de crédito, de imóveis, de ativos, etc. e tal. E aí você vai recuperar, né? Agora não é mais os Rothschild, né? Agora é os Soros. Né? O Soros é o inimigo da extrema-direita e de uma parte da esquerda. É o judeu bilionário, financista, que financia uma série de movimentos liberais. Né? Você volta com esse tipo de loucura. Né? Agora, o que eu queria chamar a atenção? Além de uma crise econômica, que traz a financiarização como algo presente, e daí os estereótipos antissemitas podem prosperar, né? O estigma que eu estava falando lá atrás, você tem uma crise que é social, política e ideológica ao mesmo tempo na esquerda. Eu gosto muito de um autor que, inclusive, é dos poucos autores não judeus que tem uma crítica muito bem feita ao antissemitismo moderno, que é o Robert Kurz. A ideia é que estaremos vivendo um colapso da modernização. Né? Em que sentido? Todas as promessas de progresso do século XX, de avanços sociais, de uma vida melhor para todos, que a cada geração você teria uma prosperidade maior que a anterior, todas, né, essas ideias, elas estão em xeque no século XXI, no final do século XX e no século XXI. E na esquerda, o que está em xeque junto com isso? As ideias modernizantes da esquerda também estão em xeque. Né? A ideia de que, a partir do mundo do trabalho, você vai criar uma sociedade melhor, da força dos sindicatos, isso está em xeque porque o mundo do trabalho está numa crise muito acerba. Né? Ou então a ideia de que projetos nacionais de desenvolvimento, né, vão levar países mais pobres a se desenvolverem, se afirmarem na lógica da modernidade. Isso também está em xeque, que sempre foi uma bandeira da esquerda. Né? Eu acredito, quer dizer, que nessa crise, que é uma crise ampla, não apenas uma crise econômica, né, onde é cada vez mais difícil, né, oferecer uma alternativa emancipatória, transformadora, a própria esquerda ela é tentada, né, a recair na demagogia. Eu diria o seguinte, diante de uma impotência real de mudar o mundo, cresce a tentação de se dar respostas demagógicas, de se achar culpados, de se dar guarida aos ressentimentos que existem.
A gente vive numa lógica econômica e social que produz ressentimentos, de se buscar respostas fáceis. E eu acho que esse é o pano de fundo, né, dessa atratividade do antisionismo que cada vez mais flerta com o antissemitismo. Né? E, para concluir, eu chamaria isso de um antissemitismo pós-moderno. Né? É um antissemitismo que vem depois do colapso, do fim das promessas da modernização. Né? Onde a gente não, na esquerda, eu me incluo, não consegue transformar a sociedade, mas você vai administrando ressentimentos, ódios, etc. e transforma Israel, por exemplo, no grande culpado dos problemas, enfim, das frustrações da esquerda. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu deixo para falar no debate, Lina, porque já estou vendo aqui que já está dando 38, mas muito obrigado, era isso Não, que eu acho tinha que para abrir a discussão. perfeito, perfeito. Acho que tem ótimas provocações aqui já, e, enfim, estou feliz de ver também que a gente tem... Eliette está aqui também, né? Eliette Weissman, que é uma das organizadoras do livro sobre antissemitismo, uma obsessão também, né? Que a gente também já chegou a conversar, até na perspectiva de talvez convidar a Eliette e a Eliane para falarem do livro, então estou achando muito bacana estar com a tua presença aqui hoje. Mas, enfim, acho que agora a gente abre, né? Suzana abriu já as inscrições. A gente tem o Samuel para falar primeiro. Quem quiser, só reiterando o que eu deixei no chat, vi que a Lúcia também já levantou a mão, eu vou chamando vocês, tá? Conforme vocês forem se inscrevendo. Samuel, quiser começar? Ok. Dá? Tá ouvindo? Estou ouvindo, Samuel. Tá. Daniel, achei muito interessante o que você colocou sobre o que a gente podia chamar de o fetichismo do judeu. Isso. Para ser um nome mais fácil de tudo que você falou, assim, que é trocar o fetichismo da mercadoria pelo fetichismo do judeu, que é essa questão. Ótimo. Achei fantástico tudo isso, tá? Para nós, judeus, vou dizer, judeus da Casa do Povo, ou os Reuter, qualquer coisa assim, a gente está entre duas questões básicas. Uma, que é o que eu estou chamando de o fetichismo do judeu, e outra, que é a questão palestina. E aí eu tenho uma observação crítica a você, Daniel. Tá? Vamos lá. Preparado? Preparadíssimo. Preparadíssimo. Você entendeu as nossas balizas agora, né? Sim. As balizas são essas: o fetichismo do judeu e a questão palestina, que é exatamente o que você está chamando a atenção: o sionismo, o anti-sionismo e o anti-semitismo, tá? Então, a crítica, Daniel, é alguma coisa que você falou na tua apresentação, de que o acolhimento tem que ser bilateral. E aí, então, a gente vai brigar, né, Daniel? Porque acolhimento bilateral não existe. Até existe política bilateral, mas acolhimento é alguma coisa que não pode ser bilateral. Eu, enquanto judeu e enquanto judeu de esquerda, considero que o acolhimento não é bilateral. O acolhimento, quer dizer, você ser bom para quem é bom com você não é trunfo nenhum. Você tem que ser bom. Se você é bom para quem é bom com você e bom para quem é mal com você. Isso não quer dizer que você se permita a ser cortado igual um pepino. Não é isso. Mas você não deixa de ser bom com pessoas ruins. Eu não estou nem chamando os palestinos de pessoas ruins, hein? É uma questão filosófica, se você quiser. Tá? Não existe acolhimento bilateral. Existe política bilateral. Tá? Agora, acolhimento é unilateral. E o que Israel fez com os palestinos não é acolhedor. É isso. Tá. Posso falar, ou Lilian? Ou se tiver mais questões?
Acho que por hora dá para ir respondendo uma a uma. Se começar a juntarem muitas questões, Tá bom, aí a gente Suzana. faz uma coisa. Samuel, na verdade, eu acho que a gente está concordando. Eu vou chegar lá. Bom, primeiro que eu acho que você captou muito bem. Eu acho que essa ideia do fetiche, antes, né? O fetiche do judeu é uma ideia, essa visão fetichizada. Aliás, a palavra fetiche é muito interessante, porque ela tem origem na língua portuguesa, né? Ela quer dizer feitiço. Então, quer dizer, assim como a mercadoria, né, é esse algo meio mágico, né? Porque ela tem ela é uma coisa que expressa relações sociais, uma forma de dominação da vida. Os judeus teriam essa espécie de feiticeiros também, nessa visão. Por trás das cortinas, dominadores, teriam, né, um superpoder, a coisa do super-homem que tem que ser exterminado, como diria o Posto, né, esse feitiço dos judeus. É muito interessante essa forma de tratar. Agora, a questão que você fala é que eu acho, se eu bem entendi a tua questão, eu acho que a gente concorda, só que eu acho que eu não entrei no debate, até porque eu não quis entrar em nenhum debate Israel-Palestina mais concreto, né? A minha fala, ela se dedicou a tentar traduzir o que significa esse anti-sionismo para uma grande parte da esquerda, né? E a crítica que eu faço a Judith Butler, eu acho que ela se está num outro plano. Tá? Eu vou chegar na questão dos palestinos depois. Eu acredito que a Judith, ela, em nome de uma tentativa de negar em absoluto o sionismo, tá? E eu, pessoalmente, eu não acho que o sionismo é uma coisa que tem que durar para sempre, inclusive, como nenhum nacionalismo. Tá? Falando eu, Daniel, eu acho isso. Mas o exercício intelectual que a Judith Butler faz, eu acho que ela é errado. Né? Ela vai se pautar. Olha, o judeu sempre é o acolhedor. É sempre. E é interessante esse debate. Tem um texto do Hobsbawm que é genial. Né? Ele vai mostrar como os judeus no século XIX e no século XX, quando você tem aquela pretensa emancipação e assimilação, você vai ter uma explosão não só uma explosão intelectual e cultural, como ele vai mostrar o Hobsbawm que muitos judeus, né, Samuel, eles aderiam à cultura universalista e à cultura dos países onde eles moravam de uma forma muito mais apaixonada até do que o francês ou o alemão, né? Porque era visto como uma perspectiva de se integrar naquilo. Certo? Isso é correto. Né? E esses intelectuais que a Butler cita, também eu concordo. O problema é que a história não corroborou essa relação, o judeu e o seu outro. Né? E nesse sentido, né, o sionismo ele surge como uma necessidade histórica. Né? Eu acho que você quer fazer uma crítica ao sionismo, ela está fazendo uma crítica ao sionismo desde lá atrás. Né? Como se, eu também acho que se fosse possível um outro mundo de assimilação dos judeus, etc. e tal, né, a solução estatal sionista não seria necessária. Mas a história do século XX não mostrou isso. Essa é a crítica que eu faço a ela, que também é a crítica de outros. Você pega um autor também como Alain Badiou, né? Ele vai dizer o seguinte: judeu sempre foi o anti-estatal. Né? O judeu sempre foi, muitas vezes, comunista, anti-estatal, questionador dos poderes estabelecidos. Só que, na verdade, é você resgatar um judaísmo de estimação do passado, que foi derrotado pela história, gostemos ou não, e tentar enquadrar a realidade do século XX, do século XXI a partir daí, é falso. Né? Você não explica a imigração dos judeus europeus para a Palestina, dos judeus muçulmanos, o drama que é a questão Israel-Palestina hoje. É isso que eu estou querendo falar. Você está fugindo da questão em nome, né, de um suposto filosemitismo do judaísmo do passado. É isso que, né, essa é a crítica que eu faço a Butler, o Badiou e outros. Mas a questão que você fala, quer dizer, e a questão do acolhimento, aí quando a gente vai traduzir isso, né, uma coisa que eu quero deixar claro, quando a gente pensa em Israel e Palestina, eu não acho que existe simetria. Né? Ou melhor dizendo, se você pensar na política, no militarismo, bom, existe uma ocupação, né? Existe uma dominação, controle de fronteiras, colônias, expulsão, prisões arbitrárias. Então, desse ponto de vista, né, eu não estou pedindo também para os palestinos darem outra face em relação à ocupação. Né? Nesse plano, eu acho que eu, pessoalmente, eu sou contra a ocupação. Agora, o que eu não concordo, e esse é o discurso da esquerda, é que no plano histórico não existe legitimidade de uma nação, uma nacionalidade judaica na Palestina. Né? No limite é fim de Israel, no limite o que se faz aqui, os intelectuais ocidentais, eles douram a pílula, a meu ver, muitas vezes, do chamado eixo da resistência. Né?
O eixo da resistência, eles falam todo dia, e os cidadãos israelenses vêm, nós vamos eliminar Israel, nós vamos matar os judeus. É o que eles falam, entre eles. E aqui vem uma crítica decolonial ao sionismo, precisamos questionar o sionismo político, etc. E tal. Você, digamos, ameniza, mas o conteúdo é o mesmo. Nesse ponto, né, onde você quer eliminar, exterminar o nacionalismo judaico, eu não acho que é legítimo defender que os judeus têm uma posição de dar outra face. Eu não sei se está entendendo, são dois planos da discussão. Um é o plano da legitimidade histórica do sionismo, né? Outro plano é na relação com os palestinos, que óbvio que eu acho que tem que acabar a ocupação. E que os palestinos têm direito a resistir à ocupação, né, a meu ver. Mas o mundo árabe muçulmano e os intelectuais de esquerda não têm direito de exigir a destruição de Israel. É óbvio que a gente está aqui discutindo, pisando sobre pedras, mas é assim que eu vejo a questão. Não sei se eu te respondi, Samuel. Lúcia, quer falar? Oi, Daniel, legal te ver aqui. Legal, Lúcia. Enfim, são algumas questões que eu quero falar, responde o que você quiser. Então, assim, eu acho que assim, essa questão da esquerda negar o sionismo de esquerda é o mesmo problema em níveis distintos que eu vejo da Judith Butler. É a mesma coisa que me incomoda na Judith, me incomoda na esquerda. Trabalhar com categorias abstratas, que é a grande crítica que o historiador faz à filosofia, porque a filosofia trabalha categorias abstratas e o historiador ele trabalha com fatos históricos comprovados e, de preferência, com documentação disponível e dizendo onde que está, onde que você achou, você entendeu? E assim, então, eu lembro que eu mandei um artigo para uma revista, a Qualizar 1, que era uma universidade brasileira, com a Universidade Humboldt da Alemanha. Um dos pareceristas negou o meu artigo porque não existia acionismo de esquerda, essa categoria não existia. Aí eu falei, tudo bem, então, mas aí você explica por que o MAPAM, MAPAI, tinha um vínculo com o Partido... Se ter vínculo com o Partido Comunista não é de ser de esquerda, eu não sei o que é, né? Então, assim, existe uma questão, um desconhecimento de fato histórico, e você fica trabalhando com categorias abstratas. Tudo bem, eu acho que a abstração é uma coisa interessante, mas a hora que você descola isso da realidade, vira qualquer coisa, né? Então anotei isso. Então, assim, a questão da esquerda é isso. E outra coisa, essa negação do sionismo de esquerda ou de um sionismo que é pacifista, que ele existe um sionismo que é fascista. Todo mundo sabe que o Jabotinsky bebeu lá no Mussolini e ele foi o pai do revisionismo, que é pai do Likud, que é avô do Likud, né? Mas assim, isso também é reduzir a nada milhões de ONGs de paz que existem sim, que atuam sim dos dois lados. Quer dizer, mais uma vez você trabalhar com abstração e não trabalhar com fatos históricos, documentados, comprovados e fazerem análises históricas, e não trabalhar com a realidade atual, de que são minorias, chamados de capa, etc, etc. Mas existem milhares de ONGs. Eu lembro que o Sérgio Stosch, que gostava de fazer essas coisas, ele falou que tinha 90 ONGs em Israel, isso israelense, eu não estou falando das palestinas, de paz, de diálogo, de construção, né? Então, essa é uma questão. A Judith Butler, justamente, eu comecei a ler o livro dela, eu fui ficando, eu como historiadora, ela pega aquelas categorias abstratas, é um exercício de erudição bem interessante e tal, mas eu como historiadora, cadê a documentação? Você está falando disso quando? Em que momento? Você não pode pegar... Isso, exato. Eu não sei, então, eu fico muito incomodada. Eu fico muito incomodada. Aí chegamos ao Shlomo Sand. O Shlomo Sand, justamente, ele traz documentação histórica. Ele comprova o que ele fala. O que acontece que, outra vez, em vez de você, como historiador, o Shlomo Sand está dizendo que em determinado momento da história, na Idade Média, a comunidade era só uma coisa religiosa. Então, assim, o que ele traz, isso que acontece. Aí os pesquisadores, tá vendo? O judeu era só uma religião. Era uma religião naquele lugar, naquele momento histórico, entendeu? Você contextualiza. Então, e essa coisa de Israel ter sido construído, e que ele traz que
Que nacionalismo é isso? Todos os nacionalismos foram construídos, não Exato. foi só Israel, tudo foi construído. Né? Então, eu acho que toda nação foi. Então, assim, eu gosto muito do Shlomo Sand, mas a questão é que as pessoas pegam uma coisa que ele traz, ele documenta, ó, nesse período da história, nesse local, aí todo mundo está vendo, ó, judaísmo não existe, era uma coisa... É essa coisa de não trabalhar com os limites. Você falou que está instável a minha internet, vocês estão me escutando? Então, eu acho que é essa questão de você ver qual é o lugar da pesquisa e qual é o limite da pesquisa e a vontade que as pessoas têm de não ver. Então, assim, eu acho que a esquerda tem uma vontade muito grande de generalização, de não conhecimento histórico, né? E ainda mais o Brasil, um país pobre, um país onde as pessoas não estudam. Enfim, é complicado. Eu não sei se é uma pergunta ou se era uma indignação, não. A minha... Desculpa. Posso falar, Lilian? Não sei se tem mais alguém. Olha, gostei muito, Lúcia. Você tocou em vários pontos, e eu acho que você me permite também abordar uma outra questão que eu não abordei na minha fala inicial, mas vamos por partes. Eu acho que a Butler, né, eu concordo, exatamente, falta história, não tem história, e não só isso. Você tem uma apropriação, você pega, por exemplo, a Hannah Arendt, ela é pintada como uma antisionista violenta, né? E não é verdade, né? Aliás, né, isso que é interessante, né? A Hannah Arendt tem uma frase, quer dizer, Israel precisou surgir justamente porque o mundo não respeitou os direitos abstratos de cidadania, né? E aí isso deu em Israel, e ela defende. Óbvio que ela é crítica a setores do movimento sionista, mas tudo bem, mas até aí, se for assim, bom, o nacionalismo árabe vai, né? Se você pegar... Eu vou defender os caras que fizeram o extermínio dos negros no Sudão, por exemplo. Então, também foi, ou o que o Saddam fez contra os curdos, foi em nome do sionismo árabe. Crimes foram feitos e são feitos em nome do sionismo, ou o sionismo realmente existente comete crimes e deve ser criticado. Bom, isso eu aceito. Agora, a negação da peculiaridade judaica enquanto nação, que para mim está por trás desse antissemitismo, anti-sionismo e antissemitismo, né? E é muito interessante. No caso do Shlomo Sand, o problema, eu acho que a tese dele é uma tese meio... Inclusive, ele vai ressuscitar aquela tese dos casares, né? Não, os judeus askenazi, grande parte foi a conversão. Todo mundo já sabe isso. E todo mundo sabe que o judeu do século XX não tem o mesmo fenótipo do judeu bíblico. Aliás, qual povo tem? Né? Também os muçulmanos, que eram árabes, você tem na Bósnia, você tem também um muçulmano na Índia. Isso é uma loucura. Porque, no fundo, por que eu achei muito perigoso? Não sei se talvez pelo Shlomo, mas pela recepção que o Shlomo tem. Porque, na verdade, o argumento do Shlomo, no limite, é o argumento dos nazistas. Por quê? Não é exagero isso que eu vou falar. Só é legítimo para o Shlomo, como povo, como nação, quem tem uma base comum de solo e sangue. É isso que ele está falando. Né? Você tem que conviver num solo comum e você tem que ter, digamos, a mesma etnia, porque você, né, você procriou de uma forma endógena. Só que a história judaica foi totalmente diferente, foi a diáspora, diferentes regiões. Porque, aí que está. Mas quem decretou que a base para a identidade nacional deve ser solo e sangue? Quem decretou isso contra os judeus foram os nazistas, é Blut und Boden. E você exigir dos judeus que justamente são perseguidos por não terem uma base comum de solo e sangue, é você corroborar o antissemitismo, né? Conscientemente ou não. Por isso que o texto do Sand vai para os antisionistas da esquerda, radicais, e vai para a extrema-direita, né? Tem gente da extrema-direita, David Duke, é o cara da Ku Klux Klan, o Shlomo Sand é o cara, os judeus não existem, né? É um absurdo, um absurdo. E assim, você pega a entrevista dele, eu para escrever o texto que eu fiz, eu li. Ele fala, mas qual que é? E até ignorância parece, né? Porque, tudo bem, aliás, o Sand é o álibi perfeito, porque é o judeu israelense que fala que os judeus não existem. Ele fala na entrevista dele para a Folha de São Paulo o seguinte, qual que é a relação entre os judeus poloneses e brasileiros? Né? Como se, acho que no Brasil a maioria dos judeus são de origem polonesa, eu suponho, não sei. É um absurdo, é uma coisa, né? Enfim, então é o que você falou, né? Você tem você vai transformando tudo, né, em conceitos petrificados para justificar a não legitimidade do nacionalismo judaico. Né? Eu acho que essa coisa, por exemplo, é muito interessante que você falou, por exemplo, você tem que ficar provando que o sionismo é de esquerda, etc. e tal. Né?
É interessante porque o próprio kibbutz, muitas vezes, é criticado como uma experiência meramente expropriadora. E o que as pessoas não discutem, por que o kibbutz surgiu em Israel? Né? Não é porque os judeus são melhores ou piores, mas é uma experiência muito interessante porque você tem a formação do nada. Então não tem relação de propriedade estabelecida antes. Como você está, tudo bem, você está migrando, você tem um conflito com os árabes, tudo bem, mas você está brigando por uma terra nova, imediatamente se coloca a questão da coletivização. Né? É uma experiência para... Né? Para pensar, inclusive, formas de emancipação futuras, eu acredito. Né? Agora, para concluir a sua questão, eu acho que aí é uma hipótese minha também. Eu acho o seguinte: eu não acho que é só um esquecimento. Eu acho que você tem uma série de intelectuais que são super sérios, né? Se arrogam, presos aos fatos, aos objetivos, né? a estudos bem feitos sobre os objetos sociais, e quando cai no debate dos judeus, de sionismo e Israel, né, você cai na mais pura mistificação. Né? E eu acredito, eu queria falar uma coisa, né? Eu não sei se tem gente para falar ainda, Lilian, eu só queria fazer um comentário de mais uns 3 minutos, pode ou não? Se tiver, senão eu falo mais ao final. Pode falar? Porque eu acho o seguinte, tem um outro texto que eu acho que é fundamental, que é atual, que é o livro do Adorno e do Horkheimer, A Dialética do Esclarecimento, tem um capítulo de 1944 que fala sobre os elementos do antissemitismo. Né? E a tese dos autores, na época, foi muito contestada, mas eu acho que ela se provou cada vez mais verdadeira. Eles estão falando lá em 44, fim da Segunda Guerra, que a cultura de massa e a indústria cultural, elas têm um caráter potencialmente fascista e antissemita, formalmente democrático, mas elas reproduzem um tipo de sociabilidade que pode trazer de novo o antissemitismo e o fascismo. Por quê? Né? Eles vão dizer o seguinte, existe o que ele chama de mentalidade do ticket, do slogan, da etiqueta pronta. Na indústria cultural, tal como você se identifica com uma propaganda e consome uma mercadoria, há uma tendência para que na política os indivíduos também cada vez mais vão aderir a produtos pré-fabricados, a slogans políticos petrificados e cristalizados. Eu vejo muito isso na recepção da esquerda com relação ao sionismo. Né? Você tem uma lógica de identidade pré-racional, de adesão imediata a um dado padrão, a um determinado clube de ideias que substitui a reflexão crítica dos objetos. Né? E o Adorno e o Horkheimer falavam isso. A mentalidade do ticket, da indústria cultural, do slogan, quando transposta para a política, é algo perigoso não só que os fascistas fazem isso, mas os progressistas recaem nessa lógica. Eu acho que existe hoje um ticket anti-sionista. Né? Você não discute o sionismo, você apenas repudia o sionismo. O sionismo é uma espécie de mal absoluto. Né? Você tem uma ojeriza não reflexiva, mas moralizante, que aborta qualquer reflexão histórica, como a Lúcia estava falando. O que leva, nos ambientes de esquerda, a meu ver, né, uma esquizofrenia, porque isso justamente afasta os judeus que querem criticar Israel, que têm críticas a Israel, né, mas que nem por isso defendem o fim de Israel, ou deixam de ter qualquer tipo de identidade com Israel. Né? Eu acho que um exemplo disso, eu não vou entrar em detalhes, todo mundo lembra, né, como foi a recepção do Jean Willis, a visita dele em Israel. Todo mundo acompanhou isso 5 anos atrás. O Jean Willis ele não foi entrevistar o governo de Israel, ele foi na universidade, ONGs, também foi para a Cisjordânia. Ele foi vilipendiado nas redes sociais. Né? Todo mundo foi para cima do Jean Willis de uma forma que eu achei vergonhosa. Eu acho que ele foi... Né, ele tem uma postura muito, muito boa, eu acredito. Não é questão de defender tudo que ele defende, mas nesse caso, né, eu acho que ele tem uma postura corajosa, o Jean Willis. Agora, se você pegar o presidente do mesmo partido dele, do PSOL, 3 anos depois, ele participa de uma reunião de comemoração de 40 anos da Revolução Iraniana, que não era uma comemoração da Revolução, que foi uma revolução legítima na sua origem, mas era uma atividade de apologia total do Khomeini, da teocracia iraniana, etc. e tal, e ninguém fala nada na esquerda. Né? Então você tem um ticket antisionista que é pronto já. Né? Eu estou dizendo isso porque eu acho, Lúcia, que não é simplesmente não saber. Na verdade, para você saber, você tem que querer saber as coisas. Né? Se você já tem uma disposição consciente ou inconsciente pré-racional, né, que tem a ver com o inconsciente antissemita, sim,
e tem a ver com isso, né? O Robert Kurz usa a expressão inconsciente coletivo antissemita na esquerda. Se você não tem uma disposição de estudar, né, você não vai estudar essas coisas, você não vai questionar a Butler, você não vai questionar o Sandi, o Zizek, né? Você vai se prender a dogmas que satisfazem o seu clube de ideias, o seu ticket. Né? Nesse sentido, acho que o Adorno e o Horkheimer são muito atuais. A gente vive nessa lógica da indústria cultural. As redes sociais são uma espécie de indústria cultural individualizada. Né? Você tem uma mercadoria política aí de curtidas, etc. e tal. É uma lógica que é hostil, muitas vezes, ao debate reflexivo e que suscita, sobretudo nas redes sociais, esse antisionismo a priori que flerta com o antissemitismo. Né? Enfim. Desculpa, eu falei... Bom, agora a gente tem a Eliette e o Samuel queria fazer um comentário, então acho que a gente pode talvez juntar. Então, Eliette, se quiser começar. Oi, gente. Eu acho que eu não conheço ninguém aqui, né? Pelo menos não pessoalmente, ninguém me conhece, então, mas vou falar rápido. Quando for 5 minutos, no máximo, você me avisa. Não, eu estou com o relógio aqui. Eu também nunca fui sionista, fui educada num ambiente judaico de esquerda, eu frequentei o Sholem Aleichem até os... Enfim, o Sholem Aleichem do Rio, né? E hoje eu sou da diretoria da ASA, que todos aqui também conhecem, que não tem essa pujança que tem as organizações de esquerda ou a Casa do Povo de São Paulo, porque a comunidade judaica do Rio, digamos, os judeus do Rio, divididos em classes também, são bem diferentes dos de São Paulo e são, digamos, numericamente menores. Bom, então, dito isso, eu só me toquei sobre antissemitismo há uns 15 anos atrás, digamos. Não era uma questão para mim. Como jornalista, nunca me perguntaram se eu era judia ou não. Eu trabalhei com Alberto Dines, nós não falávamos dessa questão. Quer dizer, tinha alguns judeus nos jornais ou nas revistas, mas essa não era uma questão. Eu nunca ouvia ninguém chamando o Adolfo Bloch de judeu sujo. As pessoas criticavam, né, claro, o Adolfo Bloch, a manchete, mas não era, nem a esquerda nem a direita falava nisso. Nesse ambiente que eu frequentava, no ambiente mais pobre, também não. Ninguém sabia judeu, o judeu da prestação, talvez nos anos 30, 40, até 50, né? Depois eles subiram na vida. Mas então não foi uma questão. Então, o que acontece agora? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. A Lúcia falou do desconhecimento do fato histórico. Não é um desconhecimento só sobre o fato histórico sionista. O Brasil, né, o brasileiro médio, assim como os americanos, eles estão interessados no máximo na sua história. E a história é dada como Pedro I foi lá e declarou a independência. Ninguém sabe que o Pedro I voltou para Portugal, etc., etc. Então, o Brasil não é um país, como, vamos supor, nem os judeus, nem os outros da classe média, não tem a educação que tem os argentinos, ou os uruguaios, ou chilenos sobre os seus fatos históricos, tanto que as manifestações aqui a gente vê como são. Bom, eu discordo, a única coisa que eu discordo do Daniel é sobre a crítica a Judith Butler, mas não vou discutir isso, bom, não sou especialista. O resto eu concordo com tudo. Eu, por um acaso, peguei aqui, quando você estava falando, um livrinho francês, né, porque a França tem essa questão. O nome desse livro, são vários artigos, Antissemitismo, a intolerável chantagem. Isso não foi, acho que, traduzido. Israel, aí o subtítulo, Israel-Palestina, en affaire, quer dizer, um assunto francês, quer dizer, é um assunto francês que tem o sentimento de culpa da Argélia, né, da esquerda francesa, então esse livro aqui, por exemplo, tem o Etienne Balibar, não tem o Badiou, não. E uma frase interessante aqui da abertura, que vai no sentido do que o Daniel falou, é o paradoxo, né? Quer dizer, aqueles que denunciam o antissemitismo nascido da equação entre o judaísmo e a política israelense, isso é dos anos 80, se não me engano. 80, eu estou... Bom, enfim. Nos anos 2000, final começo dos anos 2000. São também aqueles que se esforçam, né, em reforçar essa equação.
ao ponto de fustigar e, às vezes, de insultar os judeus que reivindicam a sua liberdade de criticar Israel. Então, essa crítica também vem do judaísmo tradicional. A gente sabe como é que é a reação da CONIB, de outras federações, claro, e dessa maioria de judeus hoje de direita, de centro, isentos e tal. Então, essa é uma questão para a gente interna. Eu acho que as pessoas não estão interessadas nesse assunto mesmo. A mídia podia estar mais interessada? Podia, mas não está. Então, vamos partir da realidade, né? A minha questão não é acadêmica, é a realidade, o que está acontecendo hoje. Então, isso que você falou do análise pré-racional, do ticket, tá legal. E depois até você escreve o nome desse intelectual canadense que você mencionou, nunca tinha ouvido falar, eu gostaria de ler. Bom, então, uma coisa, por exemplo, mais de um amigo meu, ou dois, eu acho que 2 ou 3, me falaram já do livro do Shlomo Sand, que eu tenho aqui, e aí uma pessoa se espantou. Ah, mas ele foi traduzido no Brasil porque os judeus não gostam de falar nele, que ppp. Faz aquela recepção, justamente a recepção foi equivocada, né? Ou não, sei lá, usam a recepção é usada para um tipo de antissemitismo. Então, a gente não quer isso. Bom, voltando aqui, o que eu tinha notado era o seguinte, se o negócio do significante sionista, né, sempre o mal, sempre aí volta a esquerda, a direita, mas fatos aconteceram na esquerda que eu não entendo mais hoje que a esquerda precise, os judeus de esquerda, ficarem se justificando perante essa esquerda, digamos, radical, porque a gente está pedindo para ser entendido. Isso. Eu não quero mais implorar para que o cara de esquerda não judaico me entenda. Não porque eu seja sionista, que eu nem sou assim, não tenho essa tradição sionista, mas eu acho uma coisa assim, muito humilhante. Por exemplo, o que aconteceu no 247. Vocês viram aquela mulher maluca, mas ela não é maluca, ela é antissemita, ela é... Aí o que aconteceu? Tudo bem, aí foi um protesto legal, porque eles retiraram o vídeo dela do ar. Pouco tempo depois, acontece alguma outra coisa que eu não lembro, e eles voltam a deixar alguma coisa antissemita, já não me lembro o que foi. E aí, primeiro eles não pediram desculpas. Eles emitiram o Milton Bly. Isso. Pois é. Eles não pediram desculpas. Quando eles tiraram o vídeo do ar, eles colocaram aquela moça que é muito boa, até... esqueço agora o nome dela, me sumiu. Eles, além de não pedir desculpas, eles falaram da liberdade de expressão, bararé, nós vamos analisar. E eles realmente ficaram com medo de ser processados. Eles teriam tudo ali para ter um processo jurídico por antissemitismo. Tiraram. Bom, essa é a postura da esquerda quando é acusada de antissemitismo. Pedir um pouco de desculpas, não foi essa a minha intenção, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter, de pensar que ninguém está pedindo desculpas, estão, sim, reforçando o catecismo que eles ouviram na infância, porque toda essa gente que eu conheço, que hoje é de esquerda, vocês também, né, não judeus, estudou catecismo, estudou mesmo. Naquela época, os judeus eram os assassinos de Cristo, até não sei que ano. Aí o Papa muda tudo, mas continua isso impresso, né? Continua muito impresso, não dá para mudar. Aí as pessoas falam absurdos. Então, por exemplo, o que você citou da Berenice Bento, mas as pessoas também, a direita, equipara stalinismo a nazismo. Sim. Que né? Então, eles equiparam o sionismo a nazismo, mas eles equiparam de uma forma torta, o neonazismo, o tal, comparam gueto. Eu já sentei com uma pessoa, infelizmente não,
nessa nossa tentativa utópica de mudar a cabeça das pessoas, a gente se dá mal, porque elas não mudam. O que eu tenho visto é isso. Então, a minha vontade, como eixo de resistência, digamos assim, resistência àquela resistência é falar, em vez de ficar a gente se defendendo, é falar, botar de alguma forma, assim, reforçar esse problema da Síria, do Irã, os bombardeios sírios, quantas crianças mortas, aqui a criança morta, aqui o prédio destruído. Por que essa manipulação através de crianças mortas que eles citam assim, e as pessoas acreditam. Você pode falar 100 ou 1000, as pessoas não sabem, o que elas querem ver é a foto. Israel bombardeou e aqui está uma criancinha no hospital, que não sei o quê, não sei o quê. E aí os sionistas de direita, ou a Hasbará, né, que se chama, mostram os palestinos sendo tratados no hospital israelense. Essa esquerda não vê isso, não fala nisso, não considera isso, acha que isso é propaganda israelense. Então, a gente tem que botar na rua o que a Síria está fazendo com seus bombardeios, o que o Irã faz de tortura, o que o Iraque, não sei hoje se faz ou não faz, as torturas que eles fazem para a sua própria população. Então, isso é uma ideia que eu tenho. O que mais que eu ia falar? Basicamente isso. Quando a gente fez o livro sobre antissemitismo, eu e a Eliane Pichol fizemos vários artigos, a nossa intenção era ser didáticos e não ser comprados pela comunidade judaica, porque é óbvio que o judeu já sabe o que é isso. Até que conseguimos um pouco, a editora distribuiu um pouco, mas é muito difícil levar essa discussão. A ABI, por exemplo, que eu sugeri que esse livro fosse debatido, não o livro em si, mas o assunto antissemitismo no auge, eles não quiseram debater. Não falaram, não, esse assunto, não sei o quê, não interessou a eles, sabe? Assim, então, tem um desinteresse que eu não sei como a gente vai enfrentar. Eu acho que é muito diferente do que acontece na França, né? Até pela população judaica da França ser diferente, tem a história da imigração, quando Netanyahu, foi o Netanyahu que foi lá e disse, venham para Israel, judeus franceses. E aí, claro que os judeus de esquerda disseram, não, a nossa pátria é a França. Aí entra outra coisa que você falou, Daniel, que é a questão do judeu se assimilar e mesmo assim não ser aceito. Quer dizer, mas é diferente a situação nos Estados Unidos, porque é uma assimilação que eles mantêm grupos muito fortes. Aqui eu não sei como é que a gente vai fazer isso, e também os Estados Unidos não têm esse tipo de esquerda. A nossa esquerda está mais como a França, partido, né, como partidão, Partido Comunista, depois divergências, PCdoB, sei lá o quê, e essa não é uma questão para eles. Uma pessoa do PCdoB, de repente, diz assim, quando a gente criticou alguma coisa anterior, não foi uma perseguição, não foi a Issa, não. A pessoa escreve assim no Facebook, vocês só reclamam quando isso acontece com vocês. Essa pessoa era minha amiga pessoal, antes de trabalho. Eu disse, como assim? O que você está querendo dizer? Aí vem uma discussão, blá, blá, blá. O que eu sinto é isso, que a discussão está sendo inútil e pronto. Como é que a gente vai fazer? Não sei. Pronto, é isso. Obrigada por agora... ouvirem. Indignação. Obrigada, Eliette. Agora tem um comentário do Samuel e da Lilian. Eu peço só para vocês tentarem deixar conciso para que a gente não avance muito para depois do final aí do meio de meia. Samuel. Vou tentar falar rápido. A Lúcia falou da questão de filosofia, história. A gente está trabalhando com conceitos da filosofia, da economia política e da história. E eu queria voltar à economia política. No fetiche, para pegar o fio da meada aí, no fetiche, as relações sociais são mediadas por coisas. No fetiche da mercadoria, as relações entre as pessoas são mediadas por coisas. Se a gente passa daqui para os judeus, todas as relações sociais e todas as relações entre as pessoas são mediadas por judeus. Isso. Tá? Bom, então essa é a primeira questão, traduzir a Exatamente. A economia política para
para a questão judaica, tá? A segunda é lembrar que essa dependência da sociedade para a mercadoria, ela é sistêmica. Então, se nós formos passar da economia política para a questão judaica também vira sistêmica, tá? A questão do antissemitismo. E aí, não tem o que fazer. Não vai ter o que fazer nesse caso. É dar com o muro em ponta de faca. Então, não adianta a gente mostrar que os sírios também matam criancinhas. A gente vai ter que responder às crianças que a gente mata. Não adianta nada dizer, a gente mata, mas os outros também matam. Que se for dos outros, não é isso. A gente tem que dar conta do que a gente está fazendo. Tá? Então, aí a nossa prática, claro que a gente pode responder, mas a gente vai ficar respondendo nesse debate, não vai sair nada, é ideológico. A gente vai conseguir, a nossa forma de ação, a nossa liberdade de ação é na questão palestina. E, voltando para a questão palestina, o Daniel, você falou você que falou, né, dos kibbutz, eu não estudei isso, mas eu ouvi dizer que os kibbutzim, as terras compradas, eram compradas de turcos que tinham propriedade, mas não tinham a posse. A posse era de palestinos. Então, a gente já... É uma das coisas erradas que a gente fez. A gente comprou propriedade, é nosso. A gente sabe o que a gente acha de posseio aqui no Brasil, não sabe? É isso. Lilian? Desculpa. Não, eu só queria dizer que eu acho que assim, o Daniel começou falando de lugar de fala e do quando lugar de fala, em alguns momentos, é uma categoria que ganha sentido, né? E me ocorreu que eu acho que uma pergunta que a gente às vezes deixa de fazer é quem tem direito de falar pela esquerda, né? Porque eu acho que um outro termo que também tem sido utilizado mais recentemente é a ideia de interseccionalidade, né? E que, de verdade, a gente está falando de esquerda que acaba associando, né, uma ausência crítica da sua própria observação quando fala sobre temas relacionados a judeu, judaísmo, Israel, né? Quando a gente poderia dizer que a gente vai ouvir da população negra o mesmo problema de uma esquerda que não acha que racismo é problema, né? E a gente vai ouvir das mulheres que a gente vê uma esquerda que não acha que machismo é problema, ou que a violência masculina, ou que ocupação do lugar das vozes da esquerda por posturas machistas é problema, né? Então, é evidente que a gente sempre tem muita dificuldade, quer dizer, se fosse simples combater antissemitismo, a gente estava muito mais feliz, né? Mas eu acho que, assim, se garantir um lugar de posicionamentos de esquerda, como judeus, como críticos a Israel quando necessários, como associados à defesa do direito dos palestinos a uma vida digna, um espaço conquistado, ao respeito, etc., precisa ser feito independente, e aí combatendo e denunciando as pessoas e os grupos que não fazem isso. Porque por que o 247 tem o monopólio do direito de fala sobre o que é ser de esquerda? Né? Porque determinados partidos que às vezes têm posturas que, desculpa, de coerência não tem nenhuma, são quem vai ser ouvido como de esquerda, né? Da mesma maneira que a gente sim tem que conviver com as contradições que a gente tem internamente entre a população judaica, muitas vezes com postura de direita, falando coisas que a gente acha inaceitável e que a gente denuncia e coloca como inaceitáveis, né? Mas acho que com um sofrimento que a gente tem da falta de reconhecimento, do tanto de fala
que judeus de esquerda trazem sobre as situações políticas no Brasil, sobre a crítica ao avanço da direita, sobre a crítica às ações do governo de Israel, que muitas vezes a gente tem, né? E que nunca são reconhecidas, porque elas nunca são suficientes. E elas nunca são suficientes, porque nesse lugar do antissemitismo, ele é trazido como um tema fora de moda, antiquado, arbitrário no sentido de um certo bigotrismo, entendeu? E que aí, no fundo, ele é uma realimentação de uma tradição de falta de reconhecimento do sofrimento do povo judeu, da exclusão do povo judeu, do não reconhecimento de uma série de questões históricas, como a Lúcia trazia, ainda que sim, o povo judeu tenha que sofrer críticas, da mesma maneira que a esquerda tem críticas, da mesma maneira que as inconsistências dentro da população negra estão colocadas, da mesma maneira que as disputas entre as mulheres estão colocadas, ainda que o feminismo, que a luta antirracista, etc., sejam necessárias sem nenhum outro tipo de crítica. Então, eu defendo que a gente reconheça essa interseccionalidade das questões e questione o monopólio do direito de fala de determinados grupos que trazem, sim, falas que são antissemitas, e que aí, nesse sentido, ao associar com o antisionismo, no fundo, reforçam, né, a sua postura antissemita e que não vai ser reconhecida, porque aí acho que o Samuel falou em sistêmico, né? Racismo é sistêmico, antissemitismo muitas vezes também. E aí lutar contra questões sistêmicas nunca é simples. Bem, eu posso falar ou se tem mais alguém? Não, acho que... Tá bom, agora é contigo. Tá bom, Suzana. Bom, eu estou adorando o debate, não tenho a pretensão também de responder todas as questões. Eu vou começar da questão do Samuel. Eu acho que essa questão é fundamental mesmo, quer dizer, essa coisa... Quer dizer, o que é o capitalismo, na verdade? Né? O capital, na verdade, ele é uma relação social, né? Que, inclusive, ele domina, inclusive, o capitalista, certo? O capitalista também é subordinado a esses imperativos da coisa, né? Ele precisa valorizar um capital, ele precisa transformar dinheiro em mais dinheiro. O que o Postman está falando, que eu acho que é muito rico, é exatamente isso. Esse processo é um processo estranho, né? A mercadoria tem algo mágico, na verdade, né? Tem um fetiche, quer dizer, ela tem uma coisa que vai dominando a vida social, né? E justamente a incredulidade, o sofrimento que essa lógica traz, ela suscita algum tipo de bode expiatório, que por motivos históricos, do lugar que ocupou na vida europeia, na circulação de mercadoria, é o judeu, né? O antissemitismo medieval, ele se transforma no antissemitismo moderno, que é o fetiche do poder judaico, né? A única coisa que eu não concordo, Samuel, é que isso não tem solução. Eu acho que, não estou falando que a gente vai resolver todos os problemas da emancipação humana, mas eu acho que faz falta esse tipo de discussão para mostrar que pretensas críticas do capitalismo, na verdade, elas acabam flertando com motivos antissemitas, por exemplo, né, essa coisa dos Soros que eu falei, né, da dominação do financista que está por trás de tudo. Por que eu acho que isso é importante? Porque o que o Postman ele sugere, a meu ver, por isso que eu acho que é rico, não é só uma crítica ao antissemitismo, porque isso é importante. Na verdade, o que ele está questionando é o seguinte: a esquerda não está percebendo que, para a gente ter uma sociedade melhor, a gente tem que brecar essa lógica de socialização, né? Não ficar buscando personalizar supostos representantes dessa lógica, né? Porque, como você falou, essa lógica ela vai se desdobrando, quer dizer, ela é automática, ela é naturalizada na sociedade, e ela suscita antissemitismo, né? Ela explica por que o antissemitismo é tão prevalente, né? De um lado. E de outro lado, aí fazendo uma ponte com a questão da Eliette, eu acho que é muito interessante isso que você falou do... E eu também acho que tem uma dimensão inconsciente que é muito forte. Eu acho que assim, a gente tem que ser cauteloso na discussão. Cauteloso na discussão não quer dizer, eu vou chegar nesse ponto, passar a mão em antissemita, de nenhuma forma. Eu acho que é todo o contrário disso. Mas como o antissemitismo é uma coisa mais cifrada, ele é uma coisa que se confunde com supostas resistências, supostas críticas, e como isso é endossado nos meios progressistas, a gente tem que ter um esforço redobrado de explicação dos fenômenos, né?
Infelizmente, post em rede social, eu acho que não resolve o problema. Mas eu acho que debates como esse, eu acho que textos, eu acho que... Eu já discuti com gente da FEPAL. Na minha universidade fizeram a festa antisionista, e eu me meti lá e fui, diante de 100 alunos. E eu acho que eu ganhei o debate, modéstia à parte, porque era festa para falar que o sionismo é o nazismo, etc e tal, e eu não vou deixar que na minha universidade os caras façam isso desse jeito. Eu fui meio petulante mesmo, num bom sentido. Mas você vai discutir com os estudantes, eles entendem teu argumento. O que é o sionismo, o que é... Então, eu acho que assim, quando você coloca a bola no chão, essa que é a nossa dificuldade, é tudo muito curto-prazista, é tudo muito rede social, tudo ganha like. Esses sites, eu concordo com o que a Lilian falou, o problema desses sites tipo Brasil 247 é que eles também estão na lógica da mercadoria. Se o antissemitismo der ibope, der compartilhamento para eles vão publicar, meu amigo. Eles não são diferentes da imprensa convencional. A imprensa alternativa vive de like, é isso. É isso. Então, óbvio que tem os mais sérios e os menos sérios. Mas se publicar... É só você ver os comentários. Quando tem alguma coisa antissemita, um monte de gente apoiando, falando barbaridade. Se vocês acompanham... E eles são movidos por isso. É isso que dá dinheiro para os caras. Né? É a lógica da indústria cultural de esquerda aqui em ação, né? A meu ver. Tem uma questão que eu acho que... Aí, voltando, que eu não falei, da questão da Eliette. Tem uma dimensão que é inconsciente, que é fundamental, e eu acho que o Sartre tem uma frase, o livro do Sartre sobre a questão judaica eu também acho genial, também lá de 44, um outro não-judeu que matou muitas charadas, a meu ver, da questão. Ele fala o seguinte, você está falando dessa coisa da igreja, ele fala o seguinte, olha, o fato de que os judeus historicamente foram acusados como assassinos de Deus e moram na sociedade onde esse Deus foi morto, isso leva muito tempo para isso sair do inconsciente coletivo das pessoas. Mesmo o cara que não é religioso, né? Você está impregnado como, digamos, o que pode ser pior do que matar Deus, seu povo deicida? E isso reaparece, né? Nessas Lúcia Issa, nos Berenice Bento, reaparece esse tipo de insinuação, né? Mesmo numa sociedade supostamente mais laica, meios mais laicos, isso tem um poder emocional que carrega contra nós uma hostilidade, né? Assim como a questão dos negros também, você tem uma peste histórica da escravidão, da marginalização, que pesa na visão que se tem, ou até na esquerda também se tem gente, como a Lilian colocou, que vai ignorar. E outra coisa interessante também, é que isso eu escrevo no meu texto, às vezes o antisionismo, ele serve também como salvo-conduto para que a esquerda apoie movimentos que no Brasil rechaçariam. Então vamos apoiar o Irã, vamos apoiar o Hamas, mas pouco importa o que é feito da mulher, o que é feito do homossexual, por exemplo. Né? Isso é uma traição aos povos de lá, na verdade. Né? Essa defesa desses governos autoritários contra, né, o suposto orientalismo do Ocidente, na verdade, é uma visão preconceituosa. Você está falando que o iraniano, que o sírio, que o palestino não tem os mesmos direitos que os intelectuais ocidentais têm aqui. Né? Por exemplo, de ser homossexual, de ter direito das mulheres, direito de organização, de manifestação. É uma visão racista, inclusive, eu acredito. Né? É um paternalismo que defende os governos, mas que deixa os povos de escanteio, né? A meu ver. E eu concordo com uma questão da Eliette também, só vou fechar com isso, tá? Para a gente não alongar demais. Eu também acho que assim, a nossa resposta... Bom, primeiro, como eu disse, a esquerda se comporta cada vez mais como um clube. E para mim não tem sentido assim, fazer parte de um clube. Eu acho que a gente tem que defender as ideias, os conteúdos. Eu vou dar um outro exemplo por exemplo, eu estou vendo hoje, não sei a opinião de vocês, mas eu vou dar a minha opinião. Eu vejo uma esquerda putinista no Brasil, por exemplo. Isso é esquerda? Eu não defendo o que a OTAN está fazendo, que o Zelensky... Não é isso, mas eu defendo... Existe uma esquerda no Brasil que é muito forte, putinista, que defende o Putin. Né? Isso é esquerda também? Se você pegar pelos blogs aí, mas isso é arbitrário. Né? A esquerda não se define por rótulos, voltando ao Adorno e Horkheim. Ela se define por posições, e a gente tem que combater pelas posições. E eu concordo com o Eliette que a gente não tem que pedir licença para ninguém. Quando eu falo em flexibilidade, é porque como a discussão é tão truncada, confusa no Brasil, a gente tem que ser muito paciente para explicar o que são as coisas. Mas, então, você tem que ser flexível nisso, você tem que explicar. Mas no conteúdo, eu acho que tem que ser duro mesmo. Né? O combate ao antissemitismo, você tem que colocar o dedo na ferida.
Né? Você tem que fazer isso, você tem que, né, desancar mesmo, desancar no sentido de você mostrar no conteúdo o absurdo das posições. E eu acho, aí para concluir, Samuel, eu não acho que isso isso não tem a ver com a questão palestina. Eu acho que tem a ver. Porque, a meu ver, óbvio, tem a questão palestina, que tem todo o problema da Hasbara, etc. Tem uma desumanização dos palestinos na própria comunidade judaica. Só que eu acho que o antissemitismo não só é algo que... O combate ao antissemitismo, na minha visão, não é só algo apenas que diz respeito a nós, né? Agora, como você tem uma esquerda que corrobora uma resistência antissemita a Israel, eixo da resistência, tudo é válido contra Israel, né? E você tem um amálgama completo entre políticas e nacionalidades que só em Israel existe, a meu ver, né? A ação do governo é imediatamente imposta ao movimento, né? Ela desautoriza o movimento nacional e a identidade judaica. Quer dizer, e aí, isso como você utiliza de motivos antissemitas para denunciar o sionismo. O sionismo virou isso, né? Não é mais o complô judaico, é o complô sionista, né? Mas a mesma coisa do que... Quando você tem isso, eu acho que você prejudica a causa palestina, né? Eu não quero falar como os palestinos devem ou não lutar contra a ocupação, mas eu tenho certeza que, a meu ver, não há uma solução para a questão Israel-Palestina esmagando uma das duas nacionalidades, né? E combater o antissemitismo é também combater aqueles que querem esmagar os israelenses enquanto tais. Isso existe, isso é forte, né, é muito... Então, por isso que eu acho que esses combates estão interligados, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Né? E só uma última coisa aqui, isso que eu um comentário bem rápido. Essa coisa da identidade judaica, né? Essa coisa que foi falada do Shlomo Sandi, quer dizer, eu acho que é muito autoritarismo, né? Quer dizer, os judeus, todo mundo quer definir o que é judeu e o que não é judeu. Né? O Shlomo Sandi quer falar, você não é religioso, você, enfim, né? E é curioso, porque a gente, de certa forma, aqui, eu acho que a gente é uma prova ao contrário disso. Né? Eu, por exemplo, eu não sou religioso, meu pai que me perdoe, às vezes eu como até feijoada em Yom Kippur aqui, ele está aqui assistindo, né? Ele que me perdoe aqui. Agora, o fato de a gente estar discutindo isso num sábado de manhã mostra que existe algo muito maior, que independentemente do que a gente goste ou não, essa questão da identidade ela se coloca, né? Então, você tem uma esquerda que é muito, entre aspas, sensível, vamos aceitar as identidades que as pessoas tomam para si, né? Agora, os judeus não, você quer enquadrar quem pode e quem não pode, ou você não existe enquanto povo, né? É uma outra contradição que eu queria chamar a atenção. É isso. Gente, queria agradecer o Daniel. Acho que a gente... essa conversa vai sempre suscitar muitas questões, e eu acho que não é à toa que a gente escolheu fazer nesse momento, porque acho que a gente tem se sentido mobilizado pelas várias coisas que a gente vai vendo. Acho que a gente está em ano eleitoral e que aí essas aproximações ou não aproximações em termos de projetos, em termos das necessidades que a gente tem de fazer acontecer e de defender muitas coisas aqui no Brasil, também nos colocam no lugar da gente poder se sentir mais à vontade para parcerias que a gente sinta como coerentes, né? E não como excludentes ou como limitadoras das nossas presenças. Então, queria agradecer o Daniel, agradecer a participação e presença de todos vocês, e voltamos agora, então, em maio, com o nosso próximo círculo. Desejo a todos um ótimo sábado e que a gente continue se encontrando aí para continuidade dessas conversas. Obrigado, Lília, obrigado a todo mundo que participou aí, um abraço, e eu pretendo também acompanhar mais os debates de vocês, eu gostei bastante desse espaço aqui. Legal, Daniel, muito obrigada, Valeu, viu? Obrigada a todo Obrigado mundo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, um abração, valeu.